Fala, meus amigos, Emanuel Venâncio aqui falando com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que eu trago aqui partilhar com vocês a dor de ser africano. Minha dor. Olha, meus amigos, eu estava aqui na YouTube, passeando, vagueando pelos vídeos que eu costumo gostar de observar daqui dos meus irmãos africanos. E eu me deparei com uma situação que me deixou de boca aberta, sinceramente, e ao mesmo tempo indignado. Para além de que, ou para não dizer que fiquei com muita raiva de algumas coisas que, ou melhor, da forma como certas coisas acontecem aqui na África. Bom, primeiro quero vos convidar a observar, claro, depois deste nosso vídeo aqui, o canal do nosso amigo aqui, Adriano Bernardo, do canal Falo de Nacala. Ele, em alguns dos seus vídeos, partilha ali uma situação em que um menino de ouro, não é? Um menino com uma condição de pele, como é que eu posso dizer para vocês, com uma pigmentação diferente da nossa, né? Só para não entrar em muitos detalhes aqui, ele partilha uma situação em que esse menino que eu estou a falar está com um problema de saúde muito sério. E qual é a minha indignação no meio disso tudo? Foi que num dos últimos vídeos que ele gravou, ele disse que levou um menino ao hospital e o hospital não aceitou interná-lo, sendo que a situação, ou seja, na situação em que ele se encontra, é extremamente crítica. Bom, a história nem começa por aí, porque em alguns vídeos ele já partilhou que quando a doença começou ou afetou ao menino, quando começou a adoecer, ele tem uma espécie de enxaqueca ou inchaço muito grande aqui. Algumas pessoas dizem que é câncer, algumas outras pessoas, cada um diz o que entende, né, conforme a sua experiência. Então, quando começou não era grande, era pequena coisa. E pelos relatos, a família levou ele nos primeiros momentos ao hospital. Só que por causa da burocracia, ele não foi tratado como talvez deveria, entende? A situação foi se agravando, a família do menino foi se agastando pela situação, porque, mano, aqui na África é mesmo assim. Não sei como é que funciona no Brasil, porque em algum momento ou melhor, eu mesmo fiquei na ideia de que se calhar a família do menino negligenciou a doença e só está a ficar preocupada porque ele está a ficar grave, está a ficar numa situação um pouco mais grave do que já estava antes e está muito pior. Aí eu fiquei pensando que se calhar por causa de estar a gravar é que a família está a se preocupar em levar o menino para o hospital. É claro que muitos casos são assim, aqui na África muita gente não tem cultura de levar crianças, não tem cultura de ir ao hospital, não tem cultura de fazer controle, não temos cultura, também não posso dizer não temos. Eu não sei onde é que aquilo se aprende, onde é que, sinceramente, não temos esse hábito de quando ficamos doentes, né, quando a doença está a começar, a gente ir para o hospital. Temos aquele hábito de deixar as coisas ficarem graves, se agravarem para depois corrermos para o hospital. Mas para o caso deste menino sobre o qual eu estou a falar aqui neste vídeo, não foi esse. Eles já foram pelos relatos e pronto, de alguma forma foi negligenciado, entre aspas, não é? Só que pronto, quando começou a agravar a situação do menino que eu estou a falar, voltaram para o hospital. Inclusive o dono do canal que eu estou mencionando aqui no título deste vídeo, que é o Adriano Bernardo, é um menino muito maravilhoso, uma pessoa, cara, nem sei como descrever, porque, cara, o coração daquele menino, não sei como é que coube num corpinho tão pequeno daqueles, não é? Está acompanhando o menino Hussein, o cara que está doente, né? Está acompanhando ele para ver se encontra algum tipo de solução, mas infelizmente não está sendo sucesso, principalmente porque está numa situação muito, mas muito grave. E um dos últimos vídeos ele diz que foram até rejeitados, não foram aceitos o internamento. Bom, talvez seja um procedimento clínico, eu não sei, não vou entrar em detalhes, mas que eu estou indignado, meus amigos, eu tenho que dizer para vocês
pelo jeito como as coisas, como as instituições funcionam aqui na África, principalmente as instituições sanitárias, os postos de saúde, os hospitais, cara, me deixam bastante indignado e insatisfeito, porque é muita burocracia, até mesmo para situações graves. Entende? Não importa se tua doença ou se estás doente gravemente, cara, é muita burocracia, é muita negligência por parte das pessoas, ou seja, por parte de algumas pessoas que se fazem atender nos hospitais. É muita negligência e muitas das vezes tem sido porque as pessoas querem dinheiro, às vezes tem sido porque as pessoas querem, como é que se diz no Brasil, querem verba, tipo, querem aquele tipo, um pagamento extra, aquela coisa de corrupção, né? Como é que se diz no Brasil? Tem um termo próprio, né? Se você se lembra aí, escreva aí nos comentários qual é o termo próprio que se dá ao processo de fazer um pagamento ilícito para receber um determinado serviço que deveria ser de alguma forma de graça. Por favor, escreva aí nos comentários. Então, é mais ou menos isso. Os enfermeiros, os médicos, às vezes, acabam não atendendo como deveriam a uma pessoa por causa de querer alguma coisa a mais para receber tratamentos VIPs. Inclusive, eu já tive até experiência de fazer isso. Olha, para tu seres atendido num hospital com dignidade, eu não sei, é por causa da enchente, de ter muita gente lá no hospital querendo ser atendida ao mesmo tempo, é por causa da fila, não sei o que motiva isso, mas sinceramente é uma coisa que me deixa extremamente indignado. Me sinto até insatisfeito, fiquei muito triste por conta desta situação. O menino Sônia está muito, mas muito fragilizado, debilitado, está muito doente e, cara, eu não entendo por que o menino não está sendo de alguma forma atendido ou talvez transferido, porque em condições normais, se o hospital não tem condições de atender para uma determinada doença, pelo menos tinha que dar alguma guia de transferência, ou pelo menos dar um veredito final para que as pessoas, pelo menos a família, fique sabendo como se posicionar ou em que direcionamento seguir. Sinceramente, agora, ficar negligenciando saúde, sinceramente, se você é um enfermeiro, se você é um médico daqui da África, da nossa comunidade, do nosso país, meu amigo, eu só espero que você não seja uma das pessoas que perfazem a fileira de enfermeiros corruptos, médicos corruptos, porque isso leva muitas vidas. Eu mesmo até já tive uma experiência de acompanhar alguém também que estava numa situação ou seja, que está numa situação muito grave de doença. Cara, gastamos dinheiro em vão até. Nós chegamos até de gastar dinheiro em vão, porque só para você ter ideia, o nosso hospital, no nosso povoado, não tem condições de atender a determinadas doenças. E essa doença que a pessoa que eu estava a acompanhar estava padecendo era uma delas. Gastamos com transporte, gastamos com estadia, porque o hospital que deveria atender não fica no nosso povoado, ficava a 300 quilômetros. Cara, foi muito dinheiro gasto para aquilo, para depois não ter nenhum resultado. A gente ficou andando durante um ano inteiro, gente. Nós ficamos desde 2023, outubro, para outubro de 2024, só para vocês terem ideia, sem nenhum resultado, e até hoje a gente acabou desistindo, a pessoa ficou assim, cara, não tive como, sinceramente, e desde lá até então não me envolvi mais em situações de ajudar em questões de saúde, porque, cara, acaba se tornando até perigoso, entende? Acaba se tornando perigoso, você está ali se empenhando, mas porque há alguma negligência por parte de alguns agentes do hospital, você acaba se comprometendo. E, cara, imagina, acontece uma coisa, você pode ser culpado pela família. Nós somos africanos e temos uma forma muito diferente de interpretar e entender as coisas. E eu quero partilhar com vocês também alguns comentários que alguns brasileiros, e eu vou dizer para vocês, é por isso que eu tenho dito, cara, a gente tinha que... Mano, brasileiros estão bem. Brasileiros vivem um paraíso mesmo na terra, sinceramente. Porque não é que sejam melhores os serviços do Brasil, os serviços hospitalares do Brasil, não é que sejam melhores. Mas
melhores que os nossos são. Isso eu não tenho dúvida. Entende? Disso eu não tenho dúvida. E não é só serviços hospitalares. Por esta razão, alguns amigos do Brasil, quando acompanham os nossos vídeos, deixam alguns comentários aqui. Inclusive, eu extraí alguns que dão conta desta mesma situação. Vejam só, eu vou ler para vocês aqui. Uma das pessoas, um dos brasileiros tem comentado, tem muitos comentários desses aqui, aí nos vídeos e algumas situações de outros canais até, que deixam comentários desse tipo, assim, ó. É a Aurea Melo, né? Ela disse: tem gente que reclama do Brasil. No Brasil, se levar alguém nessa situação para um hospital, jamais vão mandar de volta para casa desse jeito. Vão internar, principalmente se for crianças. Imagina o que eu acabei de contar para vocês. Cara, Brasil, sabe, os brasileiros têm direito de reclamar porque são eles que vivem na situação em que o Brasil se encontra neste momento. Mas nós que somos africanos, primeiro porque não somos brasileiros, não temos nenhum direito de reclamar sobre o Brasil, porque não sabemos e não usamos de nenhum serviço brasileiro, então não teria como reclamar do Brasil. Mas, pelo menos observando, a gente tem como elogiar, cara, sinceramente, eu vou dizer para vocês, a gente tem como elogiar. E este comentário é um de vários comentários que define, que descreve muito bem como é que os brasileiros estão em relação a nós africanos. A situação não é boa, cara. Assim, tem outro comentário aqui que diz assim: na atual situação desse rapaz, o menino Seni no caso, né? Na atual situação desse rapaz, ele não era para ter alta e sim ficar internado, tendo cuidados de tratamentos médicos até que faça a cirurgia. É mais um comentário desses aí, né? E outro comentário que não foi desse vídeo, mas que também espelha, não é, a realidade do Brasil em relação à nossa realidade aqui na África, que me deixa a crer que, como é que eu posso dizer para vocês, que mostra que os brasileiros vivem um verdadeiro paraíso em relação a nós africanos aqui na África. Foi o meu querido Paulo que mandou para mim aqui no direct do Facebook. Ele disse: boa noite, Emanuel, gosto muito dos seus vídeos e cada vez que vejo as dificuldades do seu povo, fica confirmado que nós brasileiros somos muito abençoados por Deus. Cara, vocês brasileiros são muito abençoados por Deus, podem crer. Olha, até ele disse que através dos nossos vídeos, que os vídeos que a gente grava, a gente não precisa falar para vocês. Vocês podem ver com os vossos próprios olhos. Os vídeos que a gente faz revelam a real situação de nós aqui na África, cara. Os hospitais precisam melhorar, sinceramente. É complicado, é triste. Não tem desculpa, porque às vezes dizem que não, vocês trazem quando a doença está grave. Cara, existem situações em que a pessoa vai antes da doença ficar grave e mesmo assim, por causa de não dar alguma verba, algum pagamento, eu estou esquecendo aquele termo ali que eu peço para vocês escreverem aí nos comentários. Então, a situação fica se agravando e mais tarde acaba sendo tarde demais para poder fazer o procedimento hospitalar perante a doença que antes nem era... Cara, vocês entendem o que eu quero dizer. Então, este foi o vídeo de hoje. Eu estou muito triste pelo Seni. Eu só peço a Deus que o abençoe, peço a Deus que derrame bênçãos sobre sua vida, que conceda a cura ao menino Seni. Cara, ninguém merece, ele está a sofrer demais e eu não sei se dinheiro algum poderia ajudá-lo. Sinceramente, eu vou dizer para vocês, estando ou falando da nossa experiência aqui na África, na nossa situação, eu creio que talvez na situação em que ele se encontra, dinheiro algum pode lhe restituir a saúde. Talvez só Deus derramando suas bênçãos, só Deus abençoando, só Deus tocando a vida dele, só Deus operando milagre para a vida e saúde do menino Seni, que eu desejo muito. E eu desejo também que Deus continue lhe abençoando. O próprio Adriano Bernardo, o cara incrível, de coração enorme, que eu não sei como é que foi que coube naquele corpo pequenino dele. Sinceramente, esse homem tem um coração muito grande. Parabéns, meu amigo Adriano, e continue assim, não deixe de lado ou não abandone a causa do menino Seni, continue lutando por ele. E cara,
Estou muito triste e esse foi o vídeo de hoje. Eu sou Emanuel Venâncio, o prazer foi todo meu de tê-los até este minuto. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.